Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV deste sábado, dia 28 de maio. Um temporal provoca mortes e destruição em Pernambuco. O Ministério da Saúde decide ampliar a dose de reforço contra a Covid para os adolescentes. E ainda, o período de São João aumenta a oferta de empregos no Agreste de Pernambuco. É agora no Brasil TV. As chuvas fortes atingem Pernambuco, principalmente a capital, Recife, e a região metropolitana. No início da tarde, a Prefeitura do Recife confirmou mais de 20 mortes. A Camila Torres tem as informações. As informações elas estão chegando a todo instante para a gente, que a gente tem confirmado no momento. São 30 mortes aqui em Pernambuco, de segunda-feira para cá. 25 mortes hoje, neste sábado, e 5 mortes que já tinham sido registradas ao longo da semana, de segunda-feira para cá, porque chove sem parar na região metropolitana desde segunda-feira. Esse é um local que fica na zona norte do Recife. Aqui houve uma morte por deslizamento de barreira. Mostrar para vocês lá no alto, perto daquela casa que tem uma cor meio azul, meio verde, a terra que ficava ali atrás foi a terra que cedeu. Cedeu, invadiu um imóvel onde ficavam 2 casas e nessas 2 casas moravam 7 pessoas no total. 6 pessoas conseguiram sair daqui. 2 delas precisaram ser levadas para atendimento médico. O filho dessas 2 pessoas socorridas, infelizmente, morreu soterrado. Claudemir Barbosa, ele tinha 18 anos, ele estava dormindo quando houve o deslizamento de terra. Foi um deslizamento às 4 horas da manhã. O corpo foi localizado às 9h20. Em outro ponto, também da zona norte do Recife, houve mais um deslizamento de terra, também com morte. Um deslizamento que aconteceu na localidade conhecida como Sítio dos Pintos. Luciano Santana, de 47 anos, estava dormindo em casa quando, por volta de meia-noite, houve o deslizamento de terra. Ele ficou soterrado e não conseguiu ser retirado de lá com vida. Na cidade de Camaragibe, outra queda de barreira hoje. Sai daí! E mais desespero. Como é que eles vão sair daquela casa ali, Ninha? Olha pra ali, Ninha! A geladeira! Em Macaparana, na zona da Mata Norte do estado, casas que ficam na beira de um rio desabaram com a cheia. Sai daí, moleque! Tu vai morrer! A chuva que atingiu a região metropolitana do Recife esta madrugada provocou queda de barreiras e deixou cidades debaixo d'água. O alagamento interditou esta rua no bairro Cavaleiro, também em Jaboatão. E aqui a situação, virou uma maré. A ponte nem sabe nem onde é que está mais. No Recife, a correnteza levou lixo, vegetação e até um cachorro nessa rua na zona oeste da cidade. Este túnel em Boa Viagem ficou inundado e a água invadiu também um dos principais shoppings da capital. É água que não se acaba mais, meu povo. Shopping Recife inundado. Até quem estava dentro dos ônibus sofreu com a cheia. E o VLT, que liga 2 cidades do Grande Recife, ficou atolado entre os bairros do Curado e Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Das 6 da manhã de ontem até as 6 da manhã de hoje, choveu mais de 100 milímetros em 20 cidades da região metropolitana e do interior, quase 1/3 da média do mês de maio. A BR-232, a mais importante ligação com o interior do estado, foi interditada por uma queda de barreira no sentido Recife-Caruaru. Desde o começo da semana, o estado tem sofrido com os efeitos de temporais. A cobertura completa da chuva no Recife daqui a pouco no Jornal Nacional. Em Alagoas, os bombeiros localizaram o corpo de um homem que tinha desaparecido durante a cheia em São Miguel dos Campos. O Douglas Lopes tem as informações. Olá, boa tarde. A chuva continua caindo em Alagoas e na manhã de hoje o corpo de Alain Aldaci da Silva, de 31 anos, foi encontrado no Rio São Miguel, na cidade de São Miguel dos Campos. O corpo estava preso a uma árvore na margem, cerca de 200 metros de onde desapareceu na quinta-feira. São Miguel dos Campos é um dos municípios mais afetados pela chuva dos últimos dias. Tem o maior número de desabrigados e desalojados do estado.
quase 1.000 pessoas. Agora, são 2 mortes no estado provocadas pelas chuvas. A outra vítima foi José Pedro da Silva, de 79 anos, encontrado ontem de manhã em Campo Alegre, na região do Agreste. Segundo a Defesa Civil aqui de Alagoas, já são quase 4.000 desabrigados ou desalojados e situação de emergência decretada em 33 municípios do estado. Douglas Lopes, para o Brasil TV. E peritos da Polícia Federal e do Instituto Médico Legal de Sergipe estiveram hoje na rodovia onde Genivaldo Jesus dos Santos foi morto numa abordagem da Polícia Rodoviária Federal. A Maristela Nis acompanhou a nova perícia no local. O trabalho da perícia durou cerca de 2 horas. 4 peritos escanearam esta área, tanto terrestre quanto de forma aérea também, com a ajuda de drones, de diversos equipamentos, e fizeram demarcações também no chão, mostrando toda a movimentação da viatura e demarcando também o ponto da abordagem aqui na BR-101, no sul de Sergipe. Algumas substâncias foram encontradas aqui no chão e essas substâncias serão comparadas às encontradas também na viatura da PRF. Mas o delegado Fredson Vidal adiantou de forma ainda preliminar que as substâncias químicas encontradas na viatura da Polícia Rodoviária Federal, onde Genivaldo foi morto, são bem compatíveis às presentes em granadas de gás lacrimogênio. Ontem, o Escritório da ONU para os Direitos Humanos na América do Sul cobrou das autoridades brasileiras uma investigação célere e completa da morte de Genivaldo de Jesus dos Santos. Para o chefe do escritório, Ian Yarabi, é fundamental que as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público cumpram com as normas internacionais de direitos humanos e que os policiais responsáveis sejam levados à justiça, garantindo reparação aos familiares da vítima. A Superintendência da Polícia Federal em Sergipe disse que, por lei, tem 30 dias a partir da instauração do inquérito para concluir as investigações. Em apenas 2 dias, 3 ônibus foram incendiados em Belo Horizonte, 2 deles nessa madrugada. O ônibus foi incendiado no ponto final antes da viagem começar. 2 criminosos renderam o motorista. Cheguei às 5h45, vim da estação, desliguei o veículo, fechei as portas e fui no banheiro. Ao sair do banheiro, fui abordado por 2 elementos. Estava bem estressado, falou comigo que mataram o mano deles. Quiser colocar fogo no ônibus. Um deles entrou na porta do meio e começou a quebrar, rasgou o banco e começou a incendiar o veículo. E o outro ficou me rendendo com um facão do meu lado. O ataque foi pouco antes das 6 da manhã. Os moradores da rua Lindolfo Collor, do bairro Campo Alegre, região norte de Belo Horizonte, foram acordados com os estalos das chamas que destruíam um coletivo. A polícia conseguiu prender os 2 suspeitos. Ontem de madrugada, um ônibus foi incendiado no bairro Jaqueline, na rua Atanásia dos Jardins, também na região norte de BH. A polícia investiga o ataque. 2 criminosos renderam o motorista e deixaram um bilhete, exigindo melhores condições nos presídios da região metropolitana e também a regularização das visitas aos presos. Não longe dali, à meia-noite de hoje, outro ônibus foi destruído na rua Jornalista Oswaldina Nobre, no bairro Eimar de região nordeste. O motorista contou à polícia que um homem entrou no ônibus na rua Lídia e depois de pagar a passagem começou a jogar um líquido pelo ônibus. Ele só teve tempo de pegar os objetos pessoais antes do fogo começar. Os bandidos deixaram bilhetes com reivindicações de presos. Segundo a polícia, quem estava no ônibus na hora do ataque conseguiu descer antes do incêndio começar. Aí o desespero ficou por conta dos moradores da rua. Eles ficaram presos dentro de casa sem conseguir sair, porque as chamas estavam fortes e o calor muito intenso. Sem conseguir sair de casa, eles registraram as chamas. No desespero, alguns fugiram pelo telhado para descer pelo lote dos fundos. Campainhas ficaram derretidas, assim como o cabeamento de telefonia. O portão da oficina emperrou. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a autoria, motivação e circunstâncias dos incêndios. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belo Horizonte informou que os mais prejudicados são os usuários, que terão menos veículos à disposição, uma vez que os ônibus incendiados não serão repostos de imediato. O Departamento Penitenciário de Minas Gerais disse que tem conhecimento das ocorrências e que aguarda a finalização das investigações que poderão apontar mais detalhes sobre
sobre o fato e que os detentos têm direito às visitas presenciais e, conforme a necessidade, visitas online. 2 peruanas foram presas suspeitas de trocar dinheiro falso em hotéis e lojas da Zona Sul do Rio. O prejuízo foi de mais de R$11 mil. Na recepção desse hotel de luxo em Copacabana, as 2 mulheres no canto do balcão se apresentam como turistas. Mas as irmãs Maria Leslie Montalvo Escobar, de 40 anos, e Julie Felicitá Montalvo Escobar, de 54, foram descobertas nesse momento. Segundo a polícia, o dinheiro que elas entregam para a recepcionista é falso. As 2 foram presas logo em seguida, próximo à rua Bulhões de Carvalho, em Copacabana. Os investigadores disseram que as irmãs são peruanas e conseguiram o dinheiro na Praça da Sé, em São Paulo. Depois, resolveram vir para o Rio para aplicar golpes em Copacabana. A polícia descobriu que as irmãs usavam hotéis e lojas de luxo para trocar os dólares falsos. Aqui no Rio, os investigadores informaram que elas conseguiram dar o golpe em 3 hotéis e uma loja no shopping Cassino Atlântico, em Copacabana. E que dos $16 mil, elas conseguiram trocar cerca de 2.400, o equivalente a mais de R$11 mil. Para despistar a polícia e as vítimas, as 2 se hospedavam em apartamentos alugados em imobiliárias e apresentavam documentos falsos. Maria Montalvo tinha um documento de identidade do Chile. Já a irmã, Julie Montalvo, apresentou um RG uruguaio. Mas, segundo a polícia, as irmãs moram no Brasil há pelo menos 10 anos e admitiram praticar os golpes entre São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, as 2 já têm passagens criminais. A polícia acredita que há uma quadrilha agindo com as peruanas. As investigações seguem para descobrir quem é o fornecedor do dinheiro. Vamos falar agora da vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde autorizou a aplicação da 3ª dose para adolescentes entre 12 e 17 anos. O Davi, de 12 anos, já tomou a 2ª dose. E assim que chegar a vez dele, o pai disse que vai levá-lo para tomar a dose de reforço também. Se a sociedade médica, enfim, né, os pesquisadores entenderam que é importante mais uma dose para que tenha a imunização plena, então estamos aqui para fazer aquilo que eles recomendarem, né? O Ministério da Saúde afirma que o reforço ao esquema primário de vacinação é necessário para os adolescentes, entre outras razões, por causa da circulação de novas variantes, em um cenário onde ainda não atingimos coberturas vacinais ótimas. Segundo o Ministério, a dose de reforço da vacina contra a Covid para adolescentes de 12 a 17 anos deve ser aplicada a partir de 4 meses após a última dose do esquema vacinal primário. O imunizante recomendado é o da Pfizer, mesmo se o adolescente tomou outra vacina antes. Se não tiver Pfizer no posto, pode ser utilizada a Coronavac. Cabe agora aos estados decidir como aplicar a dose de reforço em adolescentes e se preparar para isso. A Secretaria de Saúde daqui do Distrito Federal informou que está fazendo um levantamento dos estoques de vacina para verificar se precisa de reposição antes de atender à ampliação proposta pelo Ministério. São Paulo, Campo Grande e Teresina já informaram que vão começar a aplicar a dose de reforço em adolescentes na segunda-feira. A seguir, o movimento de turistas, por causa das festas juninas, aumenta a oferta de empregos em Caruaru, no agreste de Pernambuco. Brasil TV de volta falando sobre o período de São João, que é importante para toda a região do agreste de Pernambuco, especialmente para Caruaru. A presença dos turistas por causa da festa típica faz as lojas reforçarem as equipes para atender a demanda. Em pouco tempo, esse movimento de pessoas no comércio de Caruaru deve aumentar consideravelmente. E o motivo já pode ser visto nas lojas. As vitrines já estão preparadas com temas juninos, a expectativa está grande em relação a essa festa que não é realizada por 2 anos por conta da pandemia. Claro que os lojistas estão esperando aumento nas vendas e isso também pode representar oportunidade de trabalho para quem busca vagas temporárias no comércio de Caruaru. Essa loja de roupas reforçou o estoque para um momento que vinha sendo muito aguardado. A gente está acostumando chamar esse São João de 2022 o dezembro de 2021,
porque a expectativa é tão grande, né? 2 anos aí sem festas, 2 anos aí sem o nosso tradicional São João. Para os trabalhadores é uma oportunidade de mostrar serviço e ser contratado definitivamente. E para a empresa, uma chance de buscar talentos. As sapatarias também esperam um bom desempenho durante o mês de junho. A gente prevê que nós tenhamos um aumento em torno de 40% a 50% no volume de vendas em relação aos períodos anteriores. O gerente explica que os funcionários que quiserem permanecer após o período de contratação precisam ser mais eficazes. É que o contrato temporário deve ser menor do que em anos anteriores. Os profissionais terão um mês para convencer a empresa de que podem ser contratados definitivamente. A gente ampliou o nosso quadro de funcionários para aproximadamente 30%, que dá algo em torno aí de 15 funcionários para toda a rede, para que nós venhamos continuar tendo a excelência em qualidade de vendas que nós vemos prestando sempre aos nossos consumidores. Nesta loja de roupas, as contratações já tiveram início, tendo em vista a grande expectativa de aumento das vendas do comércio varejista para o período junino. Durante todo o período junino tem um aumento, né, de nossas vendas, e para atender essa demanda a gente precisa fazer as contratações temporárias. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e bom fim de semana.